Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternidade. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, onde nós vamos tratar sobre a lei de adoração. Bom, de início, eu gostaria de ler com vocês do livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro de psicografia do Chico Xavier. O autor da poesia é o Alma Eros, intitulado como O Irmão. Por que ajuizas com ironia sobre as obscuridades do irmão que sobe dificilmente a montanha? Quando atravessava a floresta, o pobrezinho julgou que o amado lhe falava à mente pela voz do trovão. Ele erigiu altares enfeitados de flechas. Depois, quando penetrou noutros círculos, acreditou que o Senhor pertencia somente ao seu grupo e que as outras comunidades humanas eram condenadas. Lutou, sofreu, feriu-se em dolorosas experiências. O amado, porém, jamais o deserdou por isso. Deu-lhe novas forças, concedeu-lhe oportunidades diferentes. Por vezes, buscou no fundo dos abismos. Como pai carinhoso, em busca da criancinha abandonada, de tempos a tempos, fê-lo dormir no regaço, ao influxo do bendito esquecimento, para que o sol do trabalho lhe sorrisse outra vez. Não observas em teu caminho áspero a tua própria história? Não atormentes com palavras amargas o irmão que se eleva laboriosamente, dando ao mundo o que o possui de melhor. Ama-o, faze-lhe o bem que possas. Se já atingiste algum topo de colina, contempla as culminâncias que te aguardam entre as nuvens e estende as mãos fraternas àquele que ainda não pode ver o que já vês. Então, o livro é Parnaso de Além Túmulo, uma boa reflexão e tem muito a ver com o que a gente vai comentar nessa oportunidade. Então, convido a todos agora para nós elevarmos o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez transmitindo um pouquinho daquilo que nós exercitamos, um pouquinho nós nos dedicamos a estudar, para que venha a compartilhar com aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo, a esse material, as realidades do espírito imortal, a disciplina em buscar conhecimento, a renovação do conhecimento e num caminho seguro, que é o pensamento crítico e o que o Cristo nos aconselhou. Que buscais e achareis, e assim nós dedicamos ao Mestre essa oportunidade, que seja feita sempre a sua vontade em nossas vidas, Senhor. Que assim seja. Muito bem. Então, dentro da lei de adoração, nós vamos passar por questões gerais e questões que foram muito bem elaboradas. O livro dos Espíritos, ele é trabalhado com uma elaboração de questões que vão a fundo no pensamento, né? E, logicamente, a resposta dos Espíritos trazem para nós uma elucidação de várias questões da humanidade, várias questões intrínsecas à personalidade do ser humano e que ajudam
a alavancar, né? A inteligência, a moral, a sabedoria e pensar em questões que fazem realmente a mudança do ser perante a vida. Então, o objetivo da adoração, o objetivo da adoração é esse aproximar, esse estar em contato com Deus diretamente. A gente aprende como seres imortais, aprende que essa relação tem que ser cada vez mais próxima, uma relação de pai para filho, e isso tem que ser cada vez mais exercitado com segurança, com clareza, com afinidade, com respeito. Então, essa proximidade tem que acontecer cada vez mais naturalmente em nossas vidas. E é isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos sinceridades em tratar com Ele essas questões que são de nossa necessidade. Porque, como bem diz a poesia, a gente tem uma condição inata de ter em Deus a confiança, sendo as sociedades o chamando como quiserem, mas tendo num ser superior a confiança. Isso é uma condição inata do espírito humano, do espírito na condição que nós nos encontramos. Então, tem esse conhecimento, tem essa ideia inata no ser de que há uma divindade superior que o auxilia, que está ali para o proteger, que está ali para... Então, é uma chama, né, que fica ali na consciência e que todos nós a temos, todos nós a trazemos na consciência, é uma condição inata. Vai discorrer, continua discorrendo e vai tratar das formas que a gente, com o passar do tempo, foi evoluindo, né, para esse trato, para essa condição de ter esse relacionamento. E os espíritos deixam bem claro que esse relacionamento tem que ser sincero, tem que ser um sentimento verdadeiro. Então, vai se discorrer sobre as aparências, as adorações exteriores, se isso é válido, se isso chega de uma forma diferente a Deus. E os espíritos são categóricos em afirmar que não é a forma, mas sim a sinceridade do pensamento. Não é estar no meio de outras pessoas que você vai ser ouvido diferente. Pode ser que a sinceridade estando em grupo, a sinceridade da união em grupo ali, sim, tem mais força de ligação com a divindade, de ligação com Deus. Mas eles são categóricos em afirmar que basta um sincero, basta um realmente de coração está adorando a Deus e dedicando boas intenções a Deus, para que esse relacionamento seja feito com mais intensidade. Bom, na sequência, ele continua tratando, o Kardec continua questionando de acordo com o que a gente percebe na sociedade, nos meios, né, nas agremiações religiosas, e das condições, e de como é feito, né, de como muitas vezes a intenção daqueles que estão participando passam por condições muito
personalíssima, questões que tendem a satisfazer seus interesses próprios, as suas ambições. Então, mais uma vez, os espíritos reforçam que a prática com interesse não é uma condição que vai fazer com que Deus a atenda e traga uma resposta mais de acordo com aquele interesse, com aquele pedido pessoal. O ser tomando maiores consciências de si, ele passa, e a educação passa por isso, que ele deixa de ser egoísta e pensa não só nele como aos demais. Então, a adoração, o pedido, a prece passa a ser não mais só por ele, mas sim pelo coletivo, pelas questões mais gerais. A gente vai passar também pela condição de uma adoração onde entra numa vida só de contemplação, uma vida de tratar da questão da adoração somente esquecendo as outras questões da prática cotidiana ou do real motivo, né, de nós estarmos aqui nessa atual condição, né, como encarnados e tal. E os espíritos deixam bem claro que a vida contemplativa foge das situações reais da sociedade. Então, esses indivíduos eles deixam de participar dos relacionamentos da sociedade para viver mais isolado, só adorando a Deus, só com relacionamento com Deus, e esquecem de fazer o bem, de tratar o bem, e acham que não estão fazendo mal, já estão fazendo bem, mas só de não fazer o bem você está fazendo mal. Então é uma dicotomia esse tratar dessa vida contemplativa sem relacionar-se socialmente, né? Bom, e a outra parte que Kardec vai tratar é sobre a prece. Então ele discorre, né, sobre se a prece realmente é agradável a Deus. E os espíritos, de novo, você vê que ele volta com um novo ângulo tratar sobre as questões da adoração, mas os espíritos respondem. Quando é ditada pelo coração, é o que agrada a Deus. E eles reforçam que quando é dita com fé, com fervor, com sinceridade, ele se torna um veículo mais fácil de chegar a Deus, de ser atendida, porque ela encontra-se mais, vamos falar assim, uma condição mais substanciosa, uma condição mais espiritual, né, para o relacionamento. Então eles ainda dizem que pelas futilidades, pelo orgulho, pelo egoísmo, essa condição é menos aceita. E a gente entende que muitas vezes, se a gente é fútil, se a gente é orgulhoso, se a gente é egoísta, a gente está atingindo a outros. E essa situação cai naquela contradição que é só bom para nós e não é bom para o outro. E Deus vela por todos.
Então, se a prece é carregada dessa futilidade, né, do orgulho, do egoísmo, a providência divina vamos falar assim, dá uma condição de tratar de uma forma específica aquilo que é o coletivo, aquilo que vai atingir mais pessoas. Então, interessante ele falar qual é o caráter geral da prece. E os Espíritos reforçam que o caráter geral está alicerçado no louvar, pedir e agradecer. Então, a prece é um ato de adoração, é um fator de aproximação. Então, o espírito consciente, o ser consciente, ele consegue permear no louvor, no pedido consciente, no pedido justo, no pedido consciente, e o agradecimento por tudo que já é nos colocado, né? E aí ele traz também se a prece faz do homem melhor. E a gente sente, né? A gente trabalha essa questão porque a prece nos acerena, a prece nos traz o equilíbrio, a prece é conscienciosa, né? A prece ela traz uma melhor qualidade, né? Uma serenidade, um equilíbrio como um todo. Faz com que nós pensemos de uma maneira diferente, com que nós aprendemos, né? Com que nós nos libertamos do eu do passado. Então, ela tende a fazer do homem melhor. E isso é um exercício que é conquistado, um exercício que é trabalhado. E eles enfatizam também que o interessante é orar, mas não é necessário que se ore muito, né? Palavras bonitas, palavras requintadas, palavras... e sim um trato normal e orar bem, orar sinceramente. Por que eles reforçam várias vezes isso? O importante é a sinceridade, orar bem, né? Não precisa reclamar, né? Poemas, ficar com muita... vamos falar assim, com muitos rodeios, né? Para saber. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que lá das questões iniciais do Livro dos Espíritos, questões 13 e 14 do Livro dos Espíritos, vão trazer os atributos de Deus. Então, se ele é soberanamente bom, justo, onipotente, onisciente, ele conhece a todos nós. Ele conhece a todos nós. Mas aí vocês podem perguntar, mas tá bom, se ele conhece, então não precisa orar. Mas e o exercício que nós temos que fazer para se aproximar? Né? A gente tem que trabalhar. E o exercício que a gente tem que fazer para melhorar? Porque se a prece nos melhora, né? Se a adoração a Deus nos melhora, e o exercício que a gente tem que fazer para melhorar? Então, tá vendo? O ser consciente, ele caminha para isso, ele caminha para identificar. E aí, como eu bem frisei, se a gente retoma lá o início do Livro dos Espíritos e trabalha as questões essenciais ali, que são, né, o que é Deus, né? O início do Livro dos Espíritos, a gente vai trabalhar e vai voltar aqui e vai começar a analisar, né? Que a gente está aqui, esse capítulo começa na 649, então já foi trabalhado várias questões dentro do Livro dos Espíritos até chegar aqui, e aí reforça-se as questões lá do início do Livro dos Espíritos. Uma outra questão é que nós vamos encontrar nas cartas de Paulo,
que eles vão falar, é útil, né? Orar por outrem, né? É útil, né? A prece alcança, né? Quando é feita por outras pessoas, por outros espíritos e tal. E eles categoricamente explicam: se a gente tem a vontade de fazer o bem, nós atraímos os bons espíritos que se associam a nós para fazer o bem. Então, a gente faz um trabalho assim em conjunto para que isso chegue àquilo que a gente está desejando bem. Lembrando que todos nós temos aqueles espíritos guardiões, aqueles espíritos que nos acompanham. Então, pensa assim, deixar para nós pensarmos. Olha que legal. A gente ora pelo outro. Quantos sentem essa oração? Então, possuímos em nós mesmos o pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Então, a prece por outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhes a força do corpo e da alma de que necessitam. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Então, assim, se a gente bem sentido, bem intencionado, com aquele sentimento caridoso de fazer o bem ao outro, onde ele estiver, essa prece é muito útil. Vamos falar também sobre, e a gente estuda também na questão 664, se é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. O Divaldo conta uma situação onde ele encontrou nos jornais a morte, né, o que tinha ocorrido, a morte através do suicídio, e ele não encontrou o nome da pessoa, e ele colocou em suas orações o espírito, o suicida do trem. Suicida do trem. E por longos anos ele orou por esse espírito, suicida do trem. Então, ele intencionava aquela situação, aquele período que tinha acontecido, lembrava, mas ele ficou por muitos anos. Ele disse que foi por 20 anos, mais ou menos. Orava sempre, todos os dias, por esse espírito do trem, porque ele não sabia o nome. Ele disse que uma certa ocasião, ele vê uma luz muito grande entrando no ambiente onde ele estava, né, muito forte assim, tal. E o espírito vem até ele e o agradece por ter dedicado tanto tempo, e foi um dos fatores que fez ele sair da condição onde ele estava, porque ele ficava revivendo aquele momento do impacto com o trem como se fosse uma imagem contínua, sabe? Ele ficava sofrendo aquele impacto por longos anos. E diz que toda vez que, depois ele entendeu isso, né? Toda vez que ele orava por ele, dia após dia, ele, por alguns instantes, lembra que a gente leu aqui agora? Por alguns instantes, ele sentia um alívio, sentia uma sensação de luz e sentia um alívio. E essa situação foi o tirando daquela condição. Lembra que a gente fala aqui na questão 662, que é um veículo, né? A nossa prece é um veículo que é utilizada por outros espíritos que se dedicam a atender aquele que a gente está endereçando.
Então, ele não sabia o nome, mas os espíritos sabiam a situação. E ali começaram um trabalho de ajudar ele por algum tempo, né? Ele demorou ainda, mas por algum tempo ele conseguiu sair daquela situação e foi até o Divaldo para o agradecer. Então, a gente finaliza essa parte e eu sei que o estudo é longo, eu sei que tem muitas informações, né, dentro desse capítulo que a gente pode dedicar um pouquinho mais para atentamente, né, para falar, mas o principal é que a gente tenha o autoconhecimento, que a gente busque o autoconhecimento, e é para isso que a gente, buscando o autoconhecimento, a gente vai chegar a esse estado de consciência de que a gente é espírito, que a gente vai passar um tempo pensando nas questões gerais, em relação à moral, em relação ao bem, ao mal, e que depois a gente vai superar isso. E a gente vai ver que isso é um estágio evolutivo, que a gente aprende e continua, que a gente, a princípio, a gente assim, lida com as questões que fazem parte, se a gente olhar a história da humanidade, até chegar no momento atual, onde ainda nós estamos engatinhando dentro do espiritismo, mas é uma renovação da mentalidade, e aí esse estágio evolutivo vai passar para uma fase seguinte. Mas tem algo muito maior do que tudo isso, que é a gente se sentir espírito, a gente se perceber como espírito, a gente se encontrar como espírito e assim, para além da matéria. Então, a gente vai adorar a Deus, então, sabe? Busque formas de a gente se aproximar cada vez mais, a gente sentir cada vez mais. Vai orar para alguém, sinta, sabe? Chegando até lá, indo até o encontro. Mas eu não conheço o ser, eu não conheço a pessoa. Mas, sabe, dedica as melhores intenções, dedica com coração, sabe? Com fervor, com intenção. Que a gente tenha confiança, sabe? No que a gente está fazendo cada vez mais. Então, a gente passa além da matéria, do corpo, do tempo, do espaço, e que a gente se encontre divinamente, como sentido de viver, no sentido de viver. E encontre-se com Deus. E se descubra que a gente, nós, nunca tivemos separados de Deus. Nunca. E que na verdade todos nós somos a divindade sobre a forma imanente. Nós carregamos dentro de nós um pouquinho de Deus, e que Deus está entre nós a todo momento. Então, muito obrigado, e que a gente reflita sobre isso sempre. A Deus, obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos por cuidar de nós em todas as áreas, que nós entendamos cada vez mais que as dificuldades são necessárias para que nós avancemos e que nós nos liguemos cada vez mais à vossa sabedoria, ao vosso amor, ao vosso carinho. Ó Mestre Jesus, obrigado por trazer essa luz, trazer esse entendimento para que nós caminhemos com mais segurança ao encontro de Deus e que nós possamos viver cada vez mais com aqueles que intentam o bem e que querem que nós traçamos esse passo, esse caminho seguro.
Então, que nós sejamos cada vez mais gratos a essa oportunidade. Que o Senhor esteja conosco, que sua vontade seja feita em nossas vidas e que assim seja. Muito bem. Obrigado.